Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Sessão legislativa da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, destinada à homenagem alusiva ao Dia do Maçom. A presente sessão foi convocada em atendimento ao requerimento número 33/2023, lido e aprovado por esta Casa. Requerimento este de minha autoria. Convidamos, neste momento, todos que estão atrás podem ocupar os assentos que estão livres aqui na frente dos senhores deputados, por ser sessão solene alusiva, eles ficam livres. Podem vir mais para frente para a gente poder fazer uma sessão até mais bonita e mais próxima. Convido para compor a mesa dessa sessão, juntamente com estes nobres deputados, já aqui conosco, sentado à mesa, deputado estadual Ziza e deputado estadual Fábio Novo, que vão conosco apresentar e fazer parte desta grande solenidade. Convidamos aqui para compor a mesa de honra Francisco Valdeci de Souza Cavalcante, eminente grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, Piauí. Pedimos também uma salva de palmas ao doutor Valdeci e aos nossos nobres colegas deputados que aqui estão presentes ao nosso lado. Doutora Rosângela Cavalcante, empresária e esposa do homenageado, também para compor a mesa. Convidamos também Pedro de Alcântara Macedo, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Convidamos também professor doutor Gildásio Guedes Fernandes, reitor da Universidade Federal do Estado do Piauí. Convidamos também o senhor Carlos Augusto de Oliveira, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Convidamos também o senhor Jabas Nogueiras Matias, sereníssimo grão-mestre estadual da muito respeitável loja maçônica do Estado do Piauí, CMSB. Convidamos também o senhor Genivaldo dos Santos Leal, sereníssimo grão-mestre estadual do Grande Oriente do Piauí, Comab. Convidamos também Coronel Jaime das Chagas Oliveira, da Loja Maçônica Unida do Piauí. Convidamos também Salomão Cury Rade Oca, poderoso grão-mestre estadual adjunto do Grande Oriente Brasil, Piauí. Convidamos também senhor Dalto Araújo Sampaio, presidente da poderosa Assembleia Estadual Legislativa Maçônica do Grande Oriente do Brasil, Piauí. Convidamos também o senhor Rogério Castelo Branco, delegado litúrgico de Teresina, para o rito escocês antigo e aceito.
Convidamos também o senador Elmano Ferrer, sapientíssimo mestre. Convidamos também o senhor Marcelo Martins Eulário, poderoso procurador-geral do Grande Oriente do Estado do Piauí. Convidamos também o senhor Bernardo Sampaio Pereira, eminente grão-mestre de honra do Grande Oriente do Estado do Piauí. Convidamos também o senhor Denis Cavalcante, vice-presidente da FEComércio do Estado do Piauí. Convidamos também Francisco Soares Campelo Filho, diretor regional SESC no Piauí. O plenário dessa Casa aprovou o requerimento de minha autoria para a realização de sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom. Comemorado dia 20 de agosto, após a homenagem a esta data, seguiremos com a solenidade para a outorga da Medalha de Honra ao Mérito Legislativo do Piauí, que contempla pessoas jurídicas ou físicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham se tornado dignas de reconhecimento do Poder Legislativo do Estado do Piauí. Ao ilustre piauiense e também nosso conterrâneo, ao grande doutor Valdeci de Souza Cavalcante, empresário piauiense, presidente da FEComércio e um piauiense que ama, exalta e canta a sua cidade de Parnaíba, ao seu estado Piauí, e hoje tem um renome e um trabalho importante que ultrapassou as fronteiras do estado, que é no nosso grande Brasil. Convidamos a todos para imposição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, do hino do nosso querido estado do Piauí. Girante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais
mas antes a justiça acaba forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem tem evidente agora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos destes solas mais gentil, pátria amada Brasil. Salve terra que aos céus arrebatas, nossas almas nos dons que possuis, a esperança nos verdes das matas, a saudade das serras azuis. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence a nossa vida, nosso sonho, nosso amor, as águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão, me levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação, desbravando-te os campos distantes, na missão do trabalho e da paz, aventura de dois bandeirantes, a semente da pátria nos traz. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence-te a nossa vida, nosso sonho, nosso amor, as águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalhem pelo sertão, me levem pelas quebradas, pelas várzeas e chapadas, teu canto de exaltação. Agradecemos aqui a presença do Dr. Jairo Cavalcante, empresário e filho do homenageado, da senhora Mayra Cavalcante, advogada, da doutora Elaine Rocha, diretora regional do SESC no Piauí, da doutora Lara Costa, diretora administrativa financeira de operações do SESC no Piauí, da doutora Camila Maia, diretora de programas sociais do SESC no Piauí, do senhor Tiago Normando, da Escola Superior de Advocacia, do doutor Filemon Paranaguá, presidente do SEBRAE, do senhor Delano Rocha, diretor técnico do SEBRAE, do senhor Wilson Leal Duarte, presidente da Associação Comercial de Picos, do ex-prefeito de Floriano e presidente do partido do PP nesta cidade, senhor Joel Rodrigues, dos conselheiros e desembargadores SESC, SENAC, SEBRAE, e estendo a todos que aqui estão presentes, deputado Hélio, que nobre colega, que chegou um pouco depois, e algum deputado que daqui a gente não esteja visualizando, e a todos os que aqui estão presentes e também os que estão nos assistindo, a essa grande estendemos os nossos agradecimentos. É uma honra para nós estar diante de todos vocês para celebrar, reconhecer e homenagear o ilustre piauiense, senhor Francisco Valdeci de Souza Cavalcante. Estamos fazendo essa
breve também, porque ele também será homenageado na sessão seguinte. Mas agora, nesse momento, nós estamos aqui para fazer a homenagem à nossa sessão solene, os que nos motivou a fazer essa grande homenagem aos maçons. Em alusão a essa sessão solene, teve a motivação de homenagear, de refletir sobre a história e de vermos a importância não só do ontem, mas do hoje e do futuro de nossa nação. E nada mais justo do que a gente ter escolhido uma data alusiva ao dia de comemoração, que é o dia 20, aos maçons. Ela foi escolhida no dia 28, justamente para não atrapalhar as outras homenagens do dia e para que fosse um dia que coubesse. Agradeço a todos os deputados que nos apoiaram, que aprovaram essa solenidade de respeito e falaremos um pouco sobre o que nos motivou. O que nos motivou, seremos breve, porque após o nosso breve discurso a vocês que aqui estão, irmãos e irmãs, tanto piauiense como também a gente vê que tem pessoas de fora, a dizer que não é uma homenagem qualquer, é uma homenagem de respeito, de reflexão e de história. Sabemos que há séculos a maçonaria, temos até discursos aqui escritos, discursos belíssimos, mas eu sei que eu sou muito pequena em relação a esse assunto do que os meus nobres convidados que aqui vão falar depois de mim. Então, vou tentar ser bem breve, fazer bem uma síntese para não cansá-lo, não vou seguir o rito do discurso escrito, vou aqui falar de coração. O que eu vejo dos maçons? Uma mulher, que no Brasil não temos a maçonaria muito como mulher presente, temos mais fora de países, né? Que isso aqui é até uma reivindicação que a gente pode fazer. Mas, assim, o que a gente vê? A história mesmo. Há séculos, a maçonaria, que foi tão perseguida, tão mal julgada, mas que ela foi formada por homens cidadãos do bem, por ilustres ex-presidentes, por ilustres pessoas que ocupavam cargos ímpar na sociedade há séculos. Quando a gente fala há séculos, né, até alguma geração diz assim, há séculos mesmo, o que a gente está falando disso? Foi até muito vítima de muitas vezes de praticar heresias, de serem mesmo atos preconceituosos e tudo, porque não sabiam separar bem fatos religiosos com fatos históricos com um bom coração. Mas como tudo na história, o tempo vai esclarecendo tudo. O tempo é o senhor da razão. Mas a gente não pode esquecer dos nossos ancestrais que sentiram muito e que lutaram para chegar no hoje. Que lutaram para que hoje as coisas fossem mais pacíficas. E o que mais me motivou a homenageá-los? Primeiro, a meu pai, que sempre me deu um bom exemplo, e também a gente segue ao Mão Santa, que também já na época de Senado, prestou uma grande homenagem lá no Senado, como sessão solene aos maçons, e ele dizia, em outras palavras, que em muitos momentos da história de nosso país, os maçons salvaram. E não é nenhuma mentira e nenhum exagero. A história dos maçons é baseada em princípios, em cidadãos que têm princípios fundamentais, que visa liberdade, igualdade, fraternidade, que são cidadãos que se baseiam em princípios e valores familiares e que lutam pela equidade. Não só a igualdade, né? A equidade, que é mais forte do que a igualdade, que é justamente aquela hora que a justiça comum falha e que você luta, principalmente pelos aqueles que têm menos condição
de chegar numa igualdade e tornar a equidade. Estiveram presentes, não vou cansá-los, porque eu sei que a maioria daqui conhece a maçonaria bem melhor do que eu e a história, e vão contá-las de forma bem mais detalhada nos discursos que aqui vão seguir, de grandes mestres que aqui estão, de grandes cidadãos e de grandes maçons. Então, não vou cansá-los. A única coisa que a gente pede é que cada um de vocês, maçons ou não, que estão aqui presentes, estão nos assistindo, lembrem-se que o respeito é fundamental para que uma civilização possa seguir de forma mais justa e de forma mais equilibrada e principalmente mais igualitária. Então a gente respeita a todos os maçons e no momento ímpar eu queria aqui agradecer que a maçonaria, em especial a de Parnaíba, os maçons de livre e espontânea vontade, quando todos estavam no Fique em Casa, momentos dificílimos, momentos que a gente só sabe quem estava na linha de frente. Você tinha que acalmar a população, tinha que buscar soluções, tinha que ter uma solidariedade ímpar, tinha que arriscar a sua vida, porque alguém tinha que estar na rua, alguém tinha que estar cuidando dos outros. Faltava tudo. Doutor Valdeci, o senhor sabe que foi um parceiro, faltava tudo na primeira onda, faltava tudo. Os maçons, com toda a sua simplicidade, com todas as suas humildades, e olha que a maioria eu nem os conheciam, se juntaram com outras instituições, universidades federais, professores, instituições civis, o próprio doutor Valdeci à frente do SESC, os construtores da cidade, e foram até a prefeitura, em especial a primeira-dama e a minha, ao prefeito, e deram um ato de grandeza, de solidariedade, como a gente vê a presença da maçonaria em todos os momentos difíceis da história. Estou falando, trazendo ela mais para a atualidade, porque a gente sabe das independências, das grandes lutas, de tudo que existiu, mas trazendo tudo isso para a atualidade, para agora, o momento mais difícil que o mundo passou, na primeira onda, onde ninguém sabia nada de nada, onde nenhum ser humano sabia nem como ajudar o outro, onde a medicina havia controvérsias, onde todo mundo se declinava entre ciências, entre o que pode, o que tinha, o que não tinha, onde muitos entraram em pânico e desespero. A maçonaria, com calma, na cidade como Parnaíba, a segunda maior cidade do estado, mas com 100 e poucos mil habitantes, 200 mil habitantes, mas com a responsabilidade enorme de vários municípios do estado do Piauí, Ceará, e a própria cidade nas mãos e sem tempo para resolver. Os maçons nos ajudaram a fabricação de todos os EPIs para os hospitais de governo do estado, para os hospitais das cidades vizinhas, para os hospitais municipal, para as UBS, para os pronto-socorro. Gratidão a gente tem que ter aí, e a gente viu a nobreza e começamos de perto olhar mais a maçonaria, como a gente já ouvia mais distante, pesquisar mais e olhar e ser uma pessoa que hoje, eu diria em palavras bem populares, que tiramos o chapéu, porque ali a gente viu uma lição, não tinha política, não tinha credo, não tinha religião, o que uniu a todos ali foi o amor, a fé, os valores e os cidadãos dos bens. Então, nosso muito obrigado, nosso respeito, e pedimos que vocês que são os maçons de hoje, os irmãos que são maçons de hoje, lembrem do legado que receberam de todos os ancestrais e que dependem de hoje. Que a nosso futuro seja melhor. O que já foi feito, chegamos até aqui. Mas para que a gente continue, a gente precisa hoje, cada vez mais, aumentar esse sentimento de paz, de igualdade, de liberdade, de luta, de família, de busca de equidade para todas as nossas gerações que aqui estão iniciando e precisando muito, nesse mundo conturbado, precisando muito que acalentem o coração e que deem valores. Então, a missão dos maçons não é só
as de lutas dos nossos antepassados, ela é maior, porque nós estamos num mundo conturbado, com os valores investidos, com a sociedade precisando de muito apoio, desde o psicológico, do moral, do social, e a maçonaria vem sendo hoje, sem arriscar, com números, com pesquisa, uma das maiores instituições filantrópicas que trabalha por social. Então, essas as nossas palavras, são esses os nossos muito obrigado e esperança de paz e de um futuro melhor, começando aqui, nada mais, nada menos, com vocês, que são grandes e muito maiores do que todos nós que estamos aqui nessa casa. Concedemos agora a palavra ao nosso eterno senador, sapientíssimo mestre Elmano Ferreira de Almeida. Bom dia aos meus irmãos e mais integrantes que participam dessa sessão solene, a minha deputada Gracinha, na pessoa de quem eu cumprimento os demais deputados aqui presentes, meu estimado grão-mestre Valdecir Cavalcante, em nome de quem eu cumprimento os demais membros desta seleta mesa. Dizer inicialmente, Gracinha, que eu fiquei impressionado com as suas palavras, no que se refere à nossa grande e secular instituição, a maçonaria. E falar sobre a homenagem que se presta aqui ao nosso eminente grão-mestre Valdecir Cavalcante, e que hoje, no Grande Oriente do Piauí, nos governa a todos os maçons que integram o Grande Oriente do Estado do Piauí e, consequentemente, o Grande Oriente do Estado do Piauí. Dizer da alegria que nós sentimos nessa homenagem tributada aos maçons, não só do Piauí, mas do Brasil, e que eu cumprimento esta casa, a nossa Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, por ter acolhido a sua proposição em reverenciar os irmãos maçons do Piauí no dia consagrado a todo esse segmento social histórico do Brasil, que é a maçonaria, no dia 20 de agosto. E também essa justa homenagem se presta a um maçom que tem se revelado uma grande liderança na nossa instituição, pelo trabalho não só no mundo profano, que é o caso do Valdecir Cavalcante, como advogado, como empresário, mas, sobretudo, hoje uma grande liderança responsável, no segundo discurso de posse dele, de fazer uma transformação, um ajuste, eu diria, uma compatibilização dos nossos princípios seculares da maçonaria com o mundo presente hoje, sobretudo o mundo social, o mundo político, o mundo administrativo que nós vivenciamos no Brasil. E você, Gracinha, permita que a senhora trate, se expressou muito bem com as suas palavras que partiram do íntimo do seu coração, com relação ao trabalho solidário da instituição maçônica no Brasil e no mundo. Portanto, eu queria, com essas rápidas palavras, cumprimentar todos os deputados e deputadas que integram o Legislativo Estadual do Piauí, por essa justa homenagem aos maçons e, especialmente, a homenagem que o nosso grão-mestre Valdecir Cavalcante está recebendo hoje desse plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Meu abraço, meu reconhecimento a todos e aos meus irmãos. E continuemos nessa cruzada, nessa caminhada por um Brasil melhor, por um mundo melhor, em que a paz, a compreensão, aí eu digo, a justiça, a igualdade, a fraternidade prevaleça sobre todos nós. E seja o rumo que nós vamos perseguir. É um Brasil mais justo,
um Brasil mais solidário e um Brasil mais igualitário. Então, aí um abraço fraterno a todos os irmãos e a direção desta casa. Concedemos a palavra ao senhor Jaime Oliveira, Grande Loja Maçônica Unida do Piauí. Bom dia a todos. Deputada estadual Gracinha Mão Santa, assim conhecida carinhosamente, a quem eu saúdo os demais deputados aqui presentes. Deputado Fábio Novo, através de quem eu saúdo os componentes desta seleta mesa. Nosso sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, nosso irmão Valdeci, através de quem eu saúdo toda a plateia, caríssimos membros da mídia escrita, falada e televisada, através de quem eu saúdo saúdo através do meu amigo e repórter, companheiro de bola, lá nos campos do Cefap, senhores e senhoras aqui presentes. Inicialmente, rogar ao nosso grande arquiteto do universo em ter clareado a nossa deputada, em ter apresentado nesta casa o requerimento para fazer essa justa homenagem aos irmãos maçons espalhados em toda a face terrena, em especial no nosso estado. Dizer, deputada, que nós maçons nos sentimos honrados pelo requerimento aprovado nesta casa, desta instituição mais que secular, que tem relevantes serviços prestados pelo nosso país. Vossa Excelência escolheu a data de 28 de agosto para abrilhantar, para comemorar a passagem do Dia do Maçom, que aconteceu no dia 20 de agosto próximo passado. E por que 20 de agosto próximo passado? Nós, maçom, todos nós sabemos o porquê do dia 20 de agosto. Mas nós temos aqui pessoas profanas, senhoras, senhoritas, que com certeza absoluta não saiba o porquê do dia 20 de agosto. Porque a maçonaria, como grandes vultos maçons, que fizeram parte da nossa história e que já não estão mais aqui conosco, porque partiram para o Oriente Eterno. Como os Gonçalves Ledo, por exemplo, que em uma reunião maçônica, em lojas no estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto de 1822, durante a sessão maçônica, levantou a bandeira de nos tornar independente de dezenas de séculos que vivíamos sob a colônia portuguesa. E naquela oportunidade, ainda lá no Rio de Janeiro, na sessão maçônica, a ideia de liberdade do nosso país, da colônia portuguesa, levantada, suscitada por Gonçalves Ledo, maçom, como outros grandes vultos, como outros grandes presidentes, não só do nosso país, mas também de outros países. Então, Gonçalves Ledo levantou a bandeira da independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Para ser mais preciso, 18 dias após. Mas foi numa sessão maçônica de duas lojas maçônicas unidas no Rio de Janeiro, que ali a maçonaria contribuiu para o grito da nossa independência. E aos 20 dias do sexto mês do ano de 5.822, que convertendo para o nosso calendário gregoriano, usado em vários países do mundo, principalmente nos países ocidentais, corresponde ao dia 20 de agosto de 1822, é que nós, irmãos de ordens maçônicas, espalhadas por toda a face terrena, comemoramos aqui no nosso país como o dia 20 de agosto, o dia do maçom. Uma instituição, como disse
Vossa Excelência, deputada Gracinha, que muito contribuiu, vem contribuindo e deu exemplos de contribuição presente na vossa cidade, na cidade de Parnaíba, por ocasião da Covid 2019. A maçonaria, deputada, meus caros irmãos, que são sabedores, senhora excelente plateia aqui presente, tem como lema a igualdade, a fraternidade e a liberdade. A fraternidade, porque nós, maçons, procuramos no nosso seio ser fraternos, fraternos conosco mesmo, fraternos com os irmãos, fraternos com a sociedade. A igualdade, porque todos nós maçons somos iguais, não somente perante as leis do nosso país, mas somos iguais porque somos verdadeiramente iguais entre nós, e é assim que tratamos também os nossos semelhantes, maçons e não maçons, como iguais a nós. E a liberdade, porque somos livres de bons costumes. Nós pregamos a liberdade, nós pregamos os bons costumes, e é isso que nós vivenciamos no nosso seio maçônico, no seio da sociedade não maçônica. Esta foi, é e será, com certeza absoluta, o nosso lema: sermos fraternos, livres e de bons costumes, e procurar buscar sempre a igualdade, tratando os nossos semelhantes com muita igualdade. E mais uma vez, deputada Gracinha, nós, irmãos, sentimos orgulho de Vossa Excelência em ter proposto um requerimento a esta casa e aceita pelos senhores, as suas excelências deputados, em trazer para o dia 28 de agosto esse reconhecimento aos irmãos que aqui se encontram presentes das várias potências maçônicas do nosso Estado. Muito obrigado e um bom dia a todos. Concedemos a palavra ao senhor Genivaldo dos Santos Leal, Sereníssimo Grão-Mestre Estadual do Grande Oriente do Piauí, Comab. Bom dia a todos. Excelentíssima deputada Gracinha Monsanta, em nome da qual peço permissão para saudar os demais deputados aqui presentes. Eminente grão-mestre, irmão Valdeci, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Piauí. Sereníssimo grão-mestre irmão Jarbas, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Piauí. Poderoso irmão Salomão, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, em nome de qual saúdo os demais grão-mestres e irmãos aqui presentes. Meus irmãos, minhas cunhadas, meus amigos. É com grande honra que participamos desta sessão solene alusiva ao Dia do Maçom, sob a condução da Assembleia Legislativa do Piauí, em destaque por meio da rúbrica da excelentíssima deputada Gracinha Monsanta. Nesta ótica, com a devida vênia, deputada, minha saudação a todas as cunhadas aqui presentes e esposa de maçons que nos acompanham em nossa vida maçônica e dão brilhantismo ao nosso trabalho sociais e filantrópico. Obrigado, minhas cunhadas. Vocês são essenciais na maçonaria. Poder envolver-se nesta sessão, estar presente neste parlatório, é de suma importância para o Grande Oriente do Piauí, obediência maçônica a qual represento, consolidando-se a máxima de que a maçonaria é aliada ao Estado democrático e de direito. O Grande Oriente do Piauí foi fundado em 1986 e, desde então, com um número considerável de lojas espalhadas por todo o Estado, vem nutrindo os nossos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Como instituição maçônica, somos co-irmãs das demais obediências aqui presentes, com tratado de amizade e respeito mútuo, todos gozando do mais perfeito reconhecimento nacional e internacional. A maçonaria sempre desempenhou um papel fundamental na sedimentação do nosso país, como aqui foi dito.
É inconteste a sua contribuição com os mais memoráveis fatos históricos narrados nos livros, não apenas no mundo, mas confunde-se com a história do Brasil. Se nos livros não relatam a nossa participação, não nos causa estranheza, pois a maçonaria, em tempos de conflito, tem o dever de servir, salvar e manter suas ações com discrição e zelo. Ela participou ativamente do processo de independência do Brasil, através da loja maçônica Comércio e Arte no Rio de Janeiro, como foi falado aqui pouco atrás com o irmão. Quando, em sessão datada de 20 de agosto de 1822, declarou em seu tempo a nossa independência de Portugal, fazendo chegar a notícia a Dom Pedro I, que também foi maçom. Por essa razão, comemoramos o dia 20 de agosto como Dia do Maçom. Ainda no final do século XIX, enquanto o Brasil era um dos últimos países do mundo que, lamentavelmente, ainda corria em suas mãos o sangue escravo, ela, através das suas lojas, encabeçara o movimento abolicionista, em destaque o maçom José do Patrocínio, conhecido como o Tigre da Abolição. Quando a voz das ruas conclamava uma mudança de governo, a maçonaria foi farol para a proclamação da República, sendo quase toda a República Velha presidida por maçons. Em várias circunstâncias no século anterior, onde vivemos sob o sistema de governos equivocados, a maçonaria lutava pela redemocratização do país, contribuindo para que hoje tivéssemos uma Constituição cidadã. Fazer uso desta tribuna hoje é render homenagem àqueles que nos sucederam ao longo dos tempos. Enormes foram os serviços prestados pela maçonaria piauiense em prol da comunidade em geral, desde sua fundação. E em idade cronológica, a primeira loja maçônica do Estado tem apenas 4 anos a menos do que a nossa capital Teresina. Em nome desses diletos maçons, aqui, saúdo em memória Abdias Neves, Félix Pacheco, Higínio Cunha, Miguel Rosa, Álvaro Mendes, entre tantos outros que dedicaram sua vida em prol do Piauí e em defesa da maçonaria. Ao longo da história, dedicamos o nosso tempo não apenas para participar dos nossos trabalhos em loja, mas em prol da comunidade em que vivemos, apoiando as escolas públicas, dando conforto aos enfermos, levando água e alimento de qualidade para os que vivem à margem do poder público. Meus irmãos, precisamos refletir qual é o nosso papel na sociedade. Devemos viver, como citei, narrando apenas grandes participações que tivemos em tempos áureos, mas e hoje? Liberdade, igualdade e fraternidade não são apenas palavras, são perspectivas. Precisamos dar continuidade ao que nossos irmãos realizaram, buscar qualidade de vida para todos, respeitar as diferenças, reivindicar direito para os que mais necessitam e, acima de tudo, fazer cumprir as nossas leis. Neste dia de hoje, conclamo os nossos irmãos para que possamos seguir caminhando com passos firmes, cumprindo o nosso dever social como grandes construtores da paz, da harmonia e por um país mais justo e igualitário. Em nome de todos os que compõem o Grande Oriente do Piauí, agradecemos o espaço concedido e rogamos ao grande arquiteto do universo que abençoe a causa da maçonaria. Obrigado. Concedemos a palavra ao Dr. Jarbas Nogueiras Matias, médico, sereníssimo grão-mestre estadual da muito respeitável loja maçônica do Estado do Piauí, CMSB. Bom dia a todos. Deputado João Matos, sou eu mesmo. Deputada Gracinha, demais deputados,
É um dia memorável, pois nós maçons que amamos a maçonaria, sempre que ocorre um reconhecimento, aumentam muito as nossas responsabilidades, meus caríssimos irmãos. Eminente grão-mestre Valdeci, eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu sou Jarbas Nogueira Matias, lá de Valença, Pimenteiras, sou médico e, acima de tudo, maçom, amante da ordem e disponível, quando possível, a bem da maçonaria. Hoje, a deputada Gracinha Moraes Souza, Gracinha Mão Santa, sou amigo do seu pai, colega médico, reverenciar a história é importante, eu acho, mas o papel maior da maçonaria mesmo é trabalhar o homem para que ele se aperfeiçoe e ele melhore as suas famílias e melhore a sociedade. Esse é o papel básico das lojas maçônicas. E eu gostaria de, nesse instante, dizer aqui que nós encontramos aqui com o nosso venerável Felipe Suassuna, da loja Gino Cunha, número 1, venerável Álvaro Inácio, da Júlio Mendes Vieira, venerável Salgueiro, da Guardiães da Arca da Aliança, Marlon Freitas, Cavaleiros Templário, Cairon Ferraz, lá da Francisco Correia, Parnaíba, Luiz Macedo, da Independência, irmão Marconi, lá de Água Branca, irmão Flávio Neiva, da histórica Simplício Dias da Silva, talvez o primeiro maçom do Piauí, e que tenha membros da grande loja. Nós temos aqui Emanuel Frazão, Carlos Ferraz, está aqui, o irmão Irã, do nosso Tribunal de Justiça Maçônica. Bom, a grande loja maçônica do Piauí, hoje, ela tem 50 lojas, um pouco mais de 1.500 maçons, que, somado a todas as nossas famílias, representa uma boa quantia de membros da nossa maçonaria, porque as nossas famílias também faz parte, principalmente, essencialmente, as nossas esposas. Hoje nós estamos num foco principal do trabalho da maçonaria de desmistificar, porque nós somos muitas vezes perseguidos, mal vistos, e nós temos fatos interessantes. E hoje o trabalho das grandes lojas, das 27 grandes lojas brasileiras, são em fazer esses momentos de reflexão, onde a gente tem a oportunidade de se apresentar e de dizer que nós não temos pacto com o demônio, porque é interessante. Bem recente, eu vou contar rapidamente essa história, meu senador Elmano Ferri e meu querido irmão. Nós fundamos uma loja na minha cidade natal, Pimenteiras, e lá, evidentemente, fizemos uma festa e convidamos a senhora prefeita municipal para participar. E ela, na ida para o jantar festivo, toda bem vestida, foi abordada por uma senhora amiga dela, perguntando para onde ela ia. Lúcia, tu está indo para onde assim, toda bem vestida? Ela disse, mulher, eu estou indo para um jantar aí, que fundaram uma maçonaria aqui em Pimenteiras, e eu estou indo lá. Mulher, não faça isso, não vá para isso não. E os maçons são ligados. Aí ela ficou meio temerária, mas não, vou lá. Quando iniciamos os trabalhos, e nós fazemos isso, em os nossos eventos maçônicos, uma reverência toda especial a Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo. No início da festividade lá do nosso jantar, lá tem a entrada da Bíblia Sagrada. Ela já começou a dizer, oxe, a amiga lá disse que tinha pacto com o demônio, usa a Bíblia Sagrada, não tem pacto com o demônio, né? Depois ela falou, depois que terminou, ela falou para minha esposa e contou essa história.
E hoje nós achamos importante trabalhar isso. Nós procuramos fazer homens de bens. A gente sempre diz, convidar homens bons para torná-los melhores ainda. Esse é o nosso trabalho. Hoje nós fazemos isso. E dizemos sempre, e tem uns mais, a maçonaria não é para mudar o mundo. A maçonaria é para mudar os homens, para que eles, através das suas atitudes, da sua atuação, mudem a sociedade. Esse é o nosso trabalho. Então, muito obrigado, deputada. Muito feliz. A grande loja maçônica do Piauí bate continência para a senhora. Muito obrigado pela lembrança dos maçons. Avante, unidos sempre. Estamos aqui comovidos com todos os discursos que a gente já esperava, a grandeza de cada um e o sentimento, porque eles fazem parte, fazem as histórias dos maçons. Aproveitamos aqui para agradecer aos nobres deputados que chegaram após os nossos agradecimentos, de novo ao doutor Hélio, médico, amigo, e que hoje também representa, como nós todos, planície litorânea, ao deputado Henrique Pires, um cidadão que a gente conhece desde o seu início como jovem no PMDB, ainda é jovem, né, Henrique? Mas assim, como da juventude, e tem sua grande luta, ao nosso amigo que está aqui, o Ziza, que tivemos o prazer e honra de conhecer nessa jornada agora, mas já ouvimos muito falar de seu preparo e dedicação, e ao nosso grande irmão aqui, João Matos Nogueira, que a gente já conhece, que já é quase João Mão Santa também, né? Que é quase um filho. Então, a gente agora ouviremos pelo mestre de cerimônia a leitura de um breve currículo do nosso homenageado, Francisco Valdeci de Souza Cavalcante. Nasceu em Paranaíba no dia 12 de abril de 1952. Filho de Gerardo Ponte Cavalcante e de Francisca Lopes Cavalcante, formado em técnicas comerciais e em Direito pela Universidade Federal do Piauí, do qual veio a se tornar professor. Pós-graduado em Direito do Trabalho, Administração e de Recursos Humanos e Planejamento Educacional. Exerceu inúmeros cargos, entre os quais podem ser citados: professor da Universidade Federal do Piauí, professor da FADEP e também da CESVALE, advogado da Companhia Energética do Piauí, na qual ocupou a função de chefe da consultoria jurídica, advogado da AGESPISA e também da COAB, consultor jurídico do SESC, SENAC e FEComércio, diretor regional do SENAC Piauí, venerável da loja maçônica Raul Serrano, governador do Lions Internacional, distrito LA6. Atualmente é presidente do sistema FEComércio SESC SENAC no estado do Piauí, diretor da Federação Nacional do Comércio, presidente dos conselhos regionais do SESC SENAC no estado do Piauí, presidente da Academia Maçônica de Letras do estado do Piauí, escritor, grã-mestre do Grande Oriente do Brasil no Piauí, detentor de dezenas de títulos honoríficos e de cidadania, ostenta inúmeros diplomas, medalhas e comendas. Ao assumir a presidência da FEComércio, os serviços do SENAC e SESC foram alcançados a outros níveis de atividades e de prestação de serviços à comunidade comerciária e à sociedade, neste modo nunca visto antes. A atuação à frente da FEComércio proporcionou a expansão dos serviços prestados pela instituição aos seus associados e beneficiários, inclusive nos conveniados, sobretudo nas áreas de saúde, educação, lazer, esporte e cultura.
Senhoras e senhores, neste momento, convidamos o senhor Francisco Valdeci de Souza Cavalcante para se posicionar de pé na nossa mesa diretora para receber a medalha do Mérito Legislativo Piauiense e o seu respectivo diploma. Homenageado, né? Senhoras e senhores, com a atenção de todos, esta Casa Legislativa concede a palavra ao senhor Francisco Valdeci de Souza Cavalcante, homenageado desta manhã. Excelentíssima senhora deputada Gracinha Moraes Souza, presidindo esta sessão solene e autora do projeto para a realização desta sessão em homenagem à maçonaria. Excelentíssimo senhor deputado João Madison, deputado Henrique Pires, deputado Hélio, deputado Fábio Novo já saiu, deputado Severo, deputada Zisa de Carvalho e outros deputados aqui presentes, muito obrigado pelas suas presenças aqui. Quero aqui também cumprimentar a mesa, na pessoa do excelentíssimo desembargador Pedro Macedo, e quero também aqui cumprimentar as excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores e meus nobres irmãos no ideal maçônico. Eu devo falar principalmente sobre a maçonaria, porque esta sessão é em homenagem ao trabalho que ela tem feito milenar em favor da humanidade. No ano de 1778, na loja maçônica As Nove Irmãs, em Paris, celebrou-se um acontecimento de alto relevo. A França estava prestes a se libertar do talante dos Bourbons. E a Revolução de 89 ensejaria a Declaração dos Direitos Humanos. A criatura humana adquiriria a honra da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E a maçonaria, que sempre fora a pioneira nesses ideais de engrandecimento humano, recebia na sua casa um dos homens mais notáveis do século. Tratava-se de Voltaire, um dos pais da Enciclopédia Universal, que recebia naquela oportunidade a iniciação no grau 33, o mais alto e elevado grau da maçonaria universal. Naquela solenidade, para que tenhamos a ideia da sua magnitude, encontravam-se representantes de Catarina da Rússia, representantes do rei da Inglaterra e representantes de todas as demais cortes europeias. E no Oriente,
tremulavam todas as bandeiras dessas cortes. A emoção do momento havia galvanizado a alma de todos os convidados. Tratava-se de uma sessão branca em que os neo-iniciados tomavam parte. E aquele homem octogenário, erguendo a sua voz ainda clara, sobre cujos ombros repousava a cultura, a sabedoria e os direitos da criatura humana, declarou em seu memorável discurso, abre aspas, faço-me maçom, porque encontrei nesta ordem sagrada os ideais da dignidade humana. Aqui eu tive a oportunidade de aprender a amar e a respeitar a criatura humana. Nesta casa que abre as portas aos ideais revolucionários, aprendi também a amar a Deus. Invariavelmente, dizem que eu não acredito em Deus. E é verdade. Eu não acredito em Deus, aquele feito pelos homens, mas eu acredito em Deus, aquele que fez os homens. A palavra de Voltaire, em um improviso memorável durante 2 horas, emocionou as personalidades mais ilustres que ali se encontravam. Ao terminar o admirável discurso, ele foi homenageado pelo irmão maçônico Benjamin Franklin, à época embaixador dos Estados Unidos na França. E se escrevia mais tarde que se estava no limiar de uma nova era. Franklin representava os ideais da futura tecnologia. Com Voltaire, encerrava-se toda uma era de realizações grandiosas de nobreza, de desenvolvimentos elevados que constituíam o passado. E desde aquele momento, a maçonaria, através dos seus landmarks, guardaria no recesso dos seus estatutos a veneranda figura de Voltaire como dos mais gloriosos marcos da história contemporânea. Foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América, quem teve a oportunidade de dizer que a maçonaria é uma ordem filantrópica, de natureza social, que agasalha no seu seio as almas idealistas, que não tem prioridade religiosa, mas alberga todas as religiões. E em momento de grande inspiração, ele terminou dizendo que a maçonaria representava um dos mais altos ideais da humanidade. Ela ergue a sua bandeira em defesa dos direitos da criatura humana, trabalhando pela felicidade geral de todos os povos. No Brasil, entre outros, Rui Barbosa teria a oportunidade de dizer: onde florescem os ensinamentos maçônicos, não viceja a ditadura, a soberania dos poderes arbitrários, nem a dominação daqueles conquistadores violentos que denigrem a condição da criatura humana. Tem razão Voltaire, tem razão Abraham Lincoln e Rui Barbosa, porque a maçonaria, por definição, é uma instituição filosófica, filantrópica, que tem por base a crença em Deus e, por consequência, na imortalidade da alma e na solidariedade humana. Nas suas reuniões, consagra-se o direito da liberdade e proclama-se a necessidade altruística da fé, objetivando essencialmente a dignificação da criatura ideal. É isto que buscamos na maçonaria. Já desde a Idade Média, quando se estabelecem os poderes discricionários dos senhores feudais, quando se levantam os ditadores, a ordem maçônica levanta-se para defender o direito dos fracos, dos operários, já que a palavra maçom em francês significa obreiro, para que a ele também fosse dada a oportunidade de trabalhar, de erguer as catedrais, os templos da fé, não apenas no mundo exterior, mas também na intimidade dos seus sentimentos. A história nos conta
que em todas as épocas depois do cristianismo e a partir do período medieval, a maçonaria levantou-se sempre contra quaisquer manifestações de arbitrariedade humanas. No Brasil, Dom Pedro I recebeu na loja maçônica de Niterói o grau 33, ao lado do admirável Andrada e Silva. E quando foi necessário dar o grito de que ficaria em nacionalidade brasileira, ele estava assessorado por admiráveis maçons, que lhe deram o prestígio e a coragem para romper os vínculos com Portugal e mais tarde arrancar o país do estado de colônia e dar-lhe a condição de país independente. No Piauí, onde sempre os ideais da liberdade precederam as grandes horas revolucionárias da nacionalidade brasileira, o brado da independência se deu em 19 de outubro de 1822, proclamando a independência na sua forma constitucional, ou seja, que submetiu o rei a uma constituição como ocorrera na França em 1789. Esse movimento histórico havia sido estimulado pela loja maçônica que tinha suas dependências na casa de Simplício Dias, na cidade da Parnaíba, onde a maçonaria trabalhava para que a verdadeira felicidade pudesse apressar os ideais de enobrecimento do homem e ele fosse plenamente feliz. E eu quero mais uma oportunidade aqui, deputada, agradecê-la publicamente, porque graças à intervenção da deputada Gracinha, o prefeito Mão Santa, o nosso grande prefeito parnaibano, cedeu o mesmo local onde funcionou a loja maçônica em 1822. Esse local foi cedido e lá nós vamos fazer um museu. Eu me comprometo aqui aos irmãos da Parnaíba, todos os móveis eu vou doar. Todos os móveis antigos que eu tenho, eu vou doar para o Museu da Maçonaria em Parnaíba. Muito obrigado, deputada, pela sua grande intervenção. Só Parnaíba nós temos 11 lojas das 4 potências em Parnaíba. E a grande loja Simplício Dias pertence à potência, a grande loja do irmão Jarbas. Com este ligeiro histórico, pretendemos demonstrar a importância da maçonaria como uma ordem sagrada que dignifica os ideais da humanidade em uma hora de tantos conflitos da sociedade. Em um momento de tantas dificuldades e de problemas, em que a tecnologia conduziu o homem às estrelas, mas não logrou libertá-lo do palco das paixões. Em uma hora, quando as naves espaciais viajam fora do sistema solar, tentando encontrar novos ninhos, outros céus, outras oportunidades de vida, e o homem mata nas ruas por um par de tênis ou um pedaço de pão. Mas a maçonaria, trabalhando todos os seus discípulos trabalhados pela maçonaria, lapidando a pedra bruta até torná-la uma pedra lisa, trabalhada, tem como meta essencial fazer que o aprendiz aprimore o caráter, que ele seja uma pessoa de ideal e esteja à frente dos momentos dignificantes da humanidade, que ele possa reconhecer que pode evoluir cada dia mais, trabalhando-se para ser hoje melhor do que foi ontem. E amanhã melhor do que é hoje. O que é que vale dizer? Ascendendo, lapidando as imperfeições, quebrando as arestas, e nesse atrito do dia a dia, facultando ao maçom desabrochar a divindade dentro dele, único caminho para que ele possa encontrar a plenitude. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, feita essa alusão à ordem sagrada, eu devo concluir minha fala dizendo: hoje eu recebo essa grande homenagem, deputada, por proposta de Vossa Excelência, mas eu agradeço a todo o plenário dessa Assembleia que aprovou essa homenagem a mim. Aprovou dizendo que sou digno do reconhecimento do Poder Legislativo do Estado do Piauí. É uma imensa honra recebê-la.
Para mim, ela consiste em um título de virtude, só concedido àqueles que atingem o reconhecimento público de suas atividades. Eu tenho recebido pelo Brasil muitas medalhas, muitos troféus. Inclusive, as principais homenagens do comércio. Recebi o troféu de Guerreiro do Comércio. Recebi o mais alto troféu da CNC, que é o Prêmio Mascate. Eu enumeraria muitos outros importantes, mas não me emociona tanto quando eu recebo uma homenagem no meu estado. Porque você só consegue ser importante no mundo quando você é importante no seu estado, na sua cidade. Não adianta você buscar importância em outros rincões. A importância maior é o reconhecimento da sua terra. E isso me deixa muito honrado receber esta homenagem. Eu quero, portanto, deputada, aqui mais uma vez, agradecer a senhora, agradecer todos os deputados que consolidaram esse momento de entrega dessa homenagem. Muito obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento que a empresária e esposa do nosso homenageado desta manhã, a senhora Rosângela Cavalcante, realizará a entrega de uma flor para a deputada estadual Gracinha Monsanta, que também nesta manhã preside esta sessão. Ouviremos agora a deputada Gracinha Monsanta, que faz uso da palavra e em seguida encerra esta sessão. De uma vez, bom dia a todos os nossos irmãos aqui presentes. E lembrar de alguns deputados que chegaram posteriormente, agradecer a todos que nós já agradecemos, principalmente por ter aprovado tanto a sessão como a medalha justíssima, e assim que só pelo mini currículo, porque a gente diria mini mesmo, porque ele estava bem mais extenso, páginas e páginas, porque são anos e anos de dedicação, de luta do nosso homenageado, o cerimonial leu aqui, já seria motivos de não só uma medalha de mérito, que é uma medalha muito importante, porque essa medalha, como o doutor Valdeci disse, é de uma casa que tem muita relevância e só é dada para pessoas que realmente fizeram, fazem e que têm presente e passado limpo e digno, porque também não pode ser só o que fez, mas que não tem a dignidade para recebê-los. Agradecer a presença do nosso deputado Severo Eulário, que chegou depois, que a gente não pôde citar o nome, também da deputada Ana Paula, que brevemente esteve aqui na sessão, justificou, doutor Valdeci, não poder ficar até o fim, mas deixou um abraço, que era na hora que o senhor estava falando. E é uma honra para nós, diante de todos vocês, celebrar, reconhecer o ilustre piauiense, parnaibano, e quando a gente fala de Parnaíba, alguns até dizem assim, o parnaibano, ele é muito Caxias, o parnaibano
ele é muito parnaibano, mas nós temos que ser, cada um dos nossos irmãos piauienses, a nossa terra, porque se a gente não vibrar, não lutar pela cidade que nós representamos, pelas nossas planícies, cada um de nós, com as suas especificamente, nós não somos dignos nem de lutar por nenhuma outra, porque qual a credibilidade que a gente levaria a outros irmãos de outros municípios e até do nosso país, se a gente não tem aquele amor, aquele sentimento de luta, aquela alvidez, aquele encanto por nossa cidade. Então, a princípio, doutor Valdeci, eu não preciso me estender muito, porque todos vocês conhecem a trajetória. Ele aqui não foi homenageado só como maçom, só como grão-mestre, que isso já seria grande, que o só a gente fala porque tem complemento, não só na conotação de pequeno, e sim porque o doutor Valdeci tem uma trajetória muito grande na área jurídica, na área de professor, na área de empreendedor, na área de conselheiro, é escritor, e lendo seus livros, que eu gosto muito, é um hobby que eu tenho muito de leitura, isso eu acho que eu herdei um pouco do prefeito Mão Santa, os momentos que eu tenho, tanto de madrugada, eu tenho muita insônia, é de leitura, eu gosto de ler, leio porque gosto, então é de leitura mesmo, e li livros de vossa autoria e vi uma coisa muito bonita que transcende, se precisa muito. A gente tem, né, honrar os pais, a gente tem como isso, até em princípios de quem é católico e de quem é evangélico e de outras religiões, honrar pai e mãe. E doutor Valdeci, a gente vê em um dos livros que o tanto que o doutor Gerardo, que eu tive a honra de conhecer, ali a gente todos eram uma grande família, cidade menores, nós não conhecíamos pessoas com suas qualidades, com seus defeitos, com suas dificuldades, pensando diferente, em momentos diferentes, em momentos e até mesmo a gente dizia em trajetórias diferentes que se cruzam, que aí é que a gente entende que é a nossa missão em vida, é a gente entender que com cada pessoa que a gente cruza nesse caminho, desde o pequenininho, que às vezes muita gente passa e não dá nem bom dia, como um gari, um porteiro, agora tão sigelo, muitas pessoas estão tão atabuladas, com tanta coisa na cabeça, às vezes esquece de dar um bom dia, de acalentar, de perguntar, olhando no olho, como você vai e querer escutar a resposta, não querer escutar só, está tudo bem. Quando às vezes você vê no olho daquela pessoa que não está nada bem, você sentiu e você passa adiante. Então, eu acho que é isso que nos faz crescer como ser humano. Doutor Valdeci não chegou aí por acaso. Isso assim, eu sou, como é que eu diria, eu sou uma testemunha viva de o que ele sofreu também e do que ele passou para chegar até isso. Doutor Valdeci não saiu de famílias milionárias, saiu de um comerciante digno, honrado da nossa querida cidade de Parnaíba, mas ele lutou. E com muitos irmãos e com todas as dificuldades, que você sabe que famílias também, nem todo mundo pensa igual. Cada um vão seguindo seus caminhos com respeito, com acertos, com erros, nenhum maior do que o outro, mas temos momentos, isso é em todas as famílias do mundo, senão não seriam família, como todos os relacionamentos. A gente sabe que pensar igual não é do ser humano, senão nós seríamos robô. E se Deus, nosso Criador, nos fez, cada um com seus erros e seu defeito, eu acho que nós temos uma missão maior que a de evolução. Mas não de uma evolução hipócrita, e sim de uma evolução de sentimento seguida de ação. Sentimento, palavras e sempre seguida ação. E que a cada erro a gente saiba sempre ter o que eu vejo no doutor Valdeci, saber subir degrau, saber com muita que isso se adquire com o tempo. Queria eu ter tanta paciência assim, mas eu estou tentando. A gente vai tentando e vai evoluindo, ainda não cheguei lá. De ver, às vezes, segurar, às vezes, um impulso, volta e vai com mais força, mas sem perder o objetivo e os objetivos. Está se esperando os monges, está se esperando santidades, nós não nem estaríamos aqui. Eu acho que nós estamos aqui, cada um de nós, não terminou nossa trajetória e nem nossa missão, assim como do homenageado, porque temos muitos a servir. Então,
me considero pequena para falar da grandeza do nosso homenageado, que é uma pessoa que tem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, nos deu a mão amiga em vários momentos difíceis, como calamidade pública em Parnaíba, momento que às vezes, aí eu não estou falando nem de Covid em si, calamidade pública mesmo, cidade toda destruída, casa caindo, tudo, quando tudo e todos os outros entes viraram as costas, apareceu a Valdeci sem ninguém fazer uma ligação. De livre, espontânea, vontade e coração. Lembro como hoje no Teatro Municipal, onde pertencia ao SESC, o SESC era cedido ao município, e ele disse, vou ajudar a recuperar essas casas ao serviço social. Como posso ajudar? Então, esse tipo de ação, atitude, na hora certa, visando um irmão carente, que ele não era obrigado diretamente, que ele não foi chamado, que a população não estava cobrando, ganhou da gente, assim, se já tínhamos respeito, um respeito bem maior, não só pela sua trajetória de vida, que por isso só, pelo seu exemplo, pelo seu sucesso, hoje, doutor Valdeci, não é mais considerado um parnaibano e um piauiense conhecido só aqui, com influência só aqui. As suas influências já foram muito além do nosso estado. Já Rio de Janeiro, ele tem muita força em todo o nosso país e até fora. Age, eu não vou repetir aqui, currículo em várias áreas. É um homem que tem essa capacidade, eu sempre digo que ele tem um QI mais elevado, que ele se vira para você e diz, o tempo, eu tenho todo o tempo do mundo. Então, isso é outro aprendizado que eu tive com o doutor Valdeci. Eu não me falta tempo para nada. O doutor Valdeci me disse isso uma vez, e eu, como é que muita gente pergunta, às vezes, para mim, como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Eu comecei a refletir, eu digo, eu não faço nada, porque o tanto que o doutor Valdeci faz. E ele tem tempo para tudo, e não falta tempo para nada, então é um alerta para que a gente possa evoluir e mudar mais o tempo, todos nós. Então, nossa homenagem foi a todos os maçons pela luta, como a gente falou, e a esse grande homem, quase pai, irmão, tio, como todos os nossos de Parnaíba, que a gente considera toda a família dele. Cresci, convivi com todos os sobrinhos, estudei juntos, sobrinhos, irmãos, embora também que queria fazer uma parte, eu sei que em momentos de homenagens a gente tem que falar de alegria, mas eu sei que o coração dele está apertado hoje aqui e que veio para homenageá-los, porque é um homem que não gosta de faltar aos compromissos, mas que teve uma grande perda de um grande irmão, de um grande amigo, de um grande, que a gente não pode nem dizer, uma pessoa que tinha seus momentos, que a mim, o que eu lembro bem é da sua alegria. O irmão de Valdeci, a minha solidariedade também, a filha que ele deixou, que estudou com a minha, todos os anos no Colégio das Irmãs, da mesma idade, era do mesmo colégio, Conceição. Então, a gente tem solidariedade também para toda a família e conforto, e saber que de lá, eu tenho certeza que ele está em bom local, e ele está, doutor Valdeci, olhando para essa sua medalha, que era o que primeiro estaria aqui, com aquele sorriso, com aquela alegria, com aquele falar alto, que Deus nos livre, como diz Marília Mendonça, de se pensar morno, de se viver morno, e ele não viveu morno, ele viveu com altivez, com alegria, e é isso que eu consigo lembrar bem dele, consigo lembrar dele, eu pequena, ele num Fusca, sendo candidato, salvo engano, me corrija a vereador, nos mercados, falando com aqueles megafones, mas querendo de coração. Então, esse lado, guerreiro, trabalhador, lutador, autêntico, com todos os erros e defeitos que nós, todos seres humanos, temos. Agora, eu queria deixar só uma reflexão. Aos que falam mal de doutor Valdeci, são aqueles pequenos que têm inveja, e a inveja é o pior sentimento do ser humano, porque ao invés de você olhar o que o ser humano fez de bom e tentar acompanhar o que ele fez de bom e deixar as coisas pequenas e os erros que todos nós temos para lá e olhar, bem, ele é um lutador, chegou lá, é uma pessoa de coragem, é um ser de sucesso, é um ser que faz e vai fazer. Então, agora eu repito as palavras sempre do meu pai.
A gente tem que ter amor, respeito, gratidão e, sobretudo, ao próximo, não em palavras, mas no que a gente faz, porque falar é muito fácil. Agora, transformar o que a gente faz e o que a gente faz e desse julgamento para Deus. Deixem aquelas histórias e as diferenças para Deus julgar. Aqui em vida, a gente tem que levar que cada um de nós podemos aprender um pouquinho um com o outro. E ninguém é tão superior assim que não tenha nada que aprender com o outro. A gente aprende com as sabedorias. Respeitem também os mais velhos, e se eu me dirijo aos mais novos. É com muita pena que, às vezes, a juventude, eu tenho 3 filhos jovens, e é uma educação que eu repito muito na minha casa, é que meus filhos, aos mais velhos, nós devemos tudo que aconteceu até aqui. A evolução tecnológica não é para tirar o coração, nem a honradez, e não tira a sabedoria de quem viveu mais do que nós, e do que passou por mais do que nós. Quem subestima essa sabedoria não passa de um tolo. Então, essas nossas reflexões finais, com a bênção de Deus, a gente convida a todos para um coquetel e declaro encerrada a sessão e pedimos aplausos a todos vocês que estão presentes, em especial ao nosso homenageado. Piauí. Para falar desse estado, a gente tem que falar também do piauiês. Vai muito além do sotaque. É o conjunto de palavras e expressões que virou patrimônio cultural